Boa tarde, colegas. É um gosto estar convosco nesta partilha, neste espaço que se pretende ser de partilha de experiências. No âmbito do projeto Mensagens 11, a nossa sessão de formação intitula-se Truques e Dicas como promover o sucesso nas aprendizagens. Agradecemos a vossa disponibilidade para nos estar a ouvir depois de um dia de trabalho. Muito obrigada e sem mais delongas passo a palavra ao Alexandre. Alexandre, por favor. A nossa sessão de formação tem dois objetivos centrais. Em primeiro lugar, queremos partilhar com os colegas experiências e também algumas das ideias que temos sobre didática e aquelas que, no fundo, chegam ao nosso projeto de mensagens. Em segundo lugar, queremos também ilustrá-las e dar conta dos princípios que estão na base dessas nossas abordagens. Vejam que, no fundo, vamos partir de três grandes desafios. São os desafios que são os dos professores na sala de aula, desafios para o português do século XXI e que podem ser traduzidos nestes três verbos centrais. Em primeiro lugar, a ideia de motivar, como cativar os alunos para as aulas de português. Depois, a ideia de orientar, como apoiar o aluno e implicá-lo na sua aprendizagem. E, finalmente, avaliar, como envolver o aluno no seu próprio sucesso. Na nossa prática diária de professores de português, orientamos pelos referenciais que aí estão no ecrã e que passo a apresentar, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, em seguida as aprendizagens essenciais, e penso agora sobretudo no português no ensino secundário. Colegas, tenham em conta que no fundo o programa e metas deixaram de estar em vigor, no entanto é verdade que os tópicos de conteúdos da educação literária, dos géneros textuais, continuam a servir-nos de orientação e de bússola. Temos também os decretos-lei número 54 e 55, que bem conhecemos, e finalmente, e não menos importante, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Estes, no fundo, vão ser documentos que nos servem de guia, até porque existem novas abordagens para o português, que são estas tendências emergentes, que apresentarei rapidamente, e que, no fundo, não são mais do que uma continuidade com renovação. Ou seja, se os colegas como eu olharem para os tópicos que estão neste diapositivo, verão ideias que nós praticamos, que nós pomos em prática desde que somos professores. A ideia de centralidade do aluno sempre esteve presente. Neste caso, o que há de novo é a ideia de responsabilizar o aluno, de o consciencializar enquanto aprendente. Quando falamos da centralidade do aluno, temos em conta não só que ele é o elemento central do processo de aprendizagem, mas também que este novo aluno, o aluno do século XXI, é um aluno que tem que ser consciente, tem que, no fundo, monitorizar as suas aprendizagens e ser responsabilizado pelo que aprende. Há também esta importância fundamental de saber fazer, porque numa aula de português não se transmite apenas matéria, há também esta ideia de ensinar o aluno a escrever melhor, a saber como dar respostas a uma questão, ou planificar um texto, a fazer uma apresentação oral. O saber fazer tornou-se cada vez mais um momento importante das nossas aulas. Ligado ao primeiro tópico está a ideia de autorregulação de aprendizagens. Será tão bom ou será tão melhor aquele aluno que souber verificar o que sabe, aquele aluno que sabe ter as melhores estratégias para aprender. E depois cá está a questão da avaliação. Não só é importante haver transparência de objetivos, como nós fazemos, para dar conta ao aluno do que são os seus progressos, mas também a ideia de dar um sentido à avaliação. O aluno pode e deve aprender no momento da avaliação, até porque, como dirá a minha colega Carla, há várias etapas e vários momentos no processo avaliativo. Vejam então qual é o plano de sessão de trabalho que temos para hoje. Motivar, orientar e avaliar. Partimos daqueles três verbos que enunciei no início desta sessão e começo com a ideia de motivar. Cá está. De facto, é verdade que para um aluno do século XXI, alguns dos conteúdos que nós temos na disciplina de português, textos literários, muitos deles com mais de 600 anos, a gramática, também outros textos não literários, outros géneros textuais que ganham relevo nos nossos dias, podem ser então conteúdos que estão distantes destes jovens dos nossos dias. É importante, pois, ir ao encontro dos gostos e das vivências para conferir intenção, mas também para conferir sentido às aprendizagens que eles têm. E, de facto, a ideia é esta. Um professor de português, e o nosso Mensagens procura ser uma boa ajuda para o professor de português para ele realizar esta operação, um professor de português, dizia eu, tem de ir ao encontro do mundo do aluno, dos gostos, das vivências e das referências, para o trazer até ao universo das aprendizagens, para a literatura, para a cultura, para a gramática. E o objetivo é este,
cativar o aluno para expandir os seus conhecimentos e trabalhar as suas aprendizagens. E, de facto, tem que haver muletas, tem que haver estratégias, tem que haver boas orientações para nós realizarmos esta operação. Fazemos-lo em todos os dias nas nossas salas de aulas, mas com boas ferramentas e bons recursos, esse trabalho, queremos nós, pode ser agilizado. No nosso projeto temos então um primeiro momento que é importante, uma espécie de antecâmara para se entrar num texto literário, e damos a esse momento, que é uma rubrica, o nome de ponto de partida. De facto, é verdade que antes do ponto de partida, em muitos casos nós temos uma outra rubrica menor, a que damos o nome de em contexto, que serve em muitos momentos para localizar um excerto ou passo de uma obra. No ponto de partida, a ideia é mais estabelecer esta associação com os gostos, vivências e referências do aluno, ter, no fundo, uma ponte para o trazer até um texto literário. E muitas vezes recorremos a filmes, a canções, a cartoons, a banda desenhada, noutros momentos culturalmente um pouco mais exigente, a uma pintura, a uma escultura, mas de facto a ideia é esta, é conseguir que o aluno entre no texto apoiado por este caminho que nós lhe vamos oferecer. O exemplo que aqui temos é o exemplo de uma reflexão do poeta de Os Lusíadas, aquela que trata o poder corruptor do dinheiro, e de facto partimos de uma tira de Calvin and Hobbes, uma tira em que o jovem Hobbes já mostra ter alguma sede do vil metal, para ser um momento para entrar então numa reflexão intemporal na questão do materialismo, na questão do valor que tem o ouro e os bens materiais. Olho ainda para um segundo caso, este que parte de uma cantiga que os alunos conhecem, de João Só e Tiago Nogueira. O título da cantiga desta canção é Maldita a Hora, e no fundo o que é que encontramos? Nesta canção há um sujeito poético que sofre por amor e se sente interiormente dividido. Ora, que bom momento para chegarmos ao famoso soneto de Camões, Amor é um fogo que arde sem se ver. São dois exemplos, os colegas podem encontrar muitos outros exemplos destes pontos de partida nos nossos mensagens. Também é uma aposta do nosso projeto a defender a ideia de que se aprende melhor pela descoberta e se aprende melhor pelo desafio. E nós procuramos fazer isso no Mensagens. Aliás, como os colegas fazem nas salas de aula todos os dias. De facto, é importante aprender pela descoberta porque não é só a parte de motivar que é importante, mas também esta ideia de que o conhecimento é adquirido como um deslumbramento. Temos duas rubricas que eu puxo à colação para vermos este exemplo e como nós o fazemos, e o primeiro é o caso dos guiões de leitura de textos literários. Bem sabemos que qualquer abordagem que nós temos de um texto literário parte, de alguma maneira, de um questionário, de um guião, de um roteiro. Muitas vezes essas questões são puramente mentais. Um professor leva-as para a sala de aula na sua mente ou num conjunto de apontamentos. Nós, no projeto de Mensagens, deixamos esse percurso feito e, no fundo, é um percurso que é um desafio para o aluno. O aluno, no fundo, se o percorrer e se for bem sucedido, vai conseguir construir linhas de sentido do texto e vai conseguir fazer uma interpretação deste texto literário. No fundo, a nossa aposta nestes guiões é ter uma entrada, primeiro, mais suave no texto, permitir que o aluno compreenda de uma forma mais acessível a ideia geral de uma composição literária, para depois avançar, interpretar, deslindar outras questões mais particulares, umas de conteúdo, outras com aspectos estilísticos e por aí adiante. Uma outra rubrica que nós temos e que nos dá bastante orgulho é esta a que demos o nome de Mensagens ao Minuto. Ela tem realmente um jeito de desafio, como podem ver pelo exemplo que aqui está. Parece que é um desafio, apenas um desafio colocado ao aluno, mas nós achamos que é um desafio que tem sempre valor acrescentado. Vejam, por exemplo, este caso que têm perante os vossos olhos. No fundo, o aluno aqui tem um pormenor de uma página do Cancioneiro da Vaticana e, logo ali, num trabalho que é pedido dele fazer uma edição deste texto, uma cópia, uma edição do texto, o aluno vai contactar com a tradição manuscrita, vai também contactar com a grafia da época em que o texto foi copiado. Mas mais interessante ainda é o facto de, neste poema em concreto, haver um erro produzido pelo copista que, no fundo, o aluno terá que descobrir. E vejam qual é o erro. Nesta cantiga paralística de Martim Codás, o primeiro verso da primeira cóbula segue neste sentido: há ondas que eu vim ver. Sendo paralística, sabemos o que vamos esperar no primeiro verso da segunda cóbula, mas o que encontramos é: não há ondas, mas há donas que eu vim mirar. Não era em ondas que estava a pensar
o copista quando estava no seu scriptorium, percebemos bem que pensaria noutra coisa. Ai, donas, que eu vi mirar. Relativamente à questão do uso das tecnologias, queremos, no projeto de mensagens, que as tecnologias, os materiais digitais, multimédias, devem estar presentes na sala de aula sempre que, no fundo, for pertinente. E a nossa ideia é sempre esta. Nós autores do projeto de mensagens, mas também qualquer professor de português nos nossos dias. De facto, a tecnologia está presente na sala de aula quando é útil e, nesse sentido, sabendo nós que é preciso apanhar esta onda tecnológica para termos bons materiais e melhores materiais para os nossos alunos, o que fizemos então foi investir bastante na aula digital e, sobretudo, investir bastante em novos recursos que pudessem servir bem aos nossos alunos e também facilitar, apoiar o trabalho dos nossos colegas professores de português. Neste sentido, se os colegas forem à aula digital, vão ver que houve um salto quantitativo e qualitativo enorme relativamente a anos anteriores e o investimento foi em diferentes tipos de recursos. Tutoriais, animações, desafios multimédia, vídeos, apresentações, tendo em conta o seguinte, que o aluno aprende melhor, muitas vezes, vendo uma imagem em movimento, vendo um esquema a ser construído, até porque nós sabemos que diferentes alunos aprendem de diferentes maneiras e é importante ter materiais para todos eles. Nós sabemos que um professor não vai usar na sala de aula todos os materiais que estão na aula digital, no domínio do português, mas sabemos também que uns caberão na sala de aula e serão bem-vindos à sala de aula. Outros podem, por exemplo, estar nas plataformas digitais, podem ser enviados para os alunos, já com o destino de saber que há um aluno que aprende melhor, por exemplo, vendo um esquema sobre um dado conteúdo literário. Outro poderá aprender ou consolidar um conhecimento gramatical através de uma animação. E é o professor que assim vai, cá está, cumprindo a centralidade que o aluno deve ter no processo de aprendizagem, vai distribuindo e encaminhando os materiais segundo aquilo que os seus alunos necessitam. Passo só a apresentar um excertozinho da farsa de Inês Pereira, que já constou na edição anterior do Mensagens, mas que agora vem com valor acrescido. E qual é que é esse valor? É que o aluno agora não só pode, o que já é bastante bom, não só pode ver uma encenação, um espetáculo teatral baseado no texto dramático, qualquer texto dramático é pensado para ser encenado e é bom que o aluno possa ver aqui no computador a farsa de Inês Pereira a ser encenada, ou a encenação da farsa de Inês Pereira, mas também há uma outra ideia que nós quisemos acrescentar este ano, é que de facto temos esta peça comentada. O aluno, ao assistir à peça de teatro, vai estar também a estudar, vai ele próprio acompanhar as ideias que são centrais no texto vicentino. Ouçamos um pouco. Tomai aquela cadeira. E que vale aqui uma destas? Oh, Jesus, que João das Bestas. Olha aquela terceira. Oh, eu cuido que não estou bem. Como vos chamam, amigo? Eu, Pedro Marques, me digo, como meu pai, que Deus tem. Oh, faleceu. É a famosa cena da cadeira, da farsa de Inês Pereira, que nos serviu de modo para falar das tecnologias e da presença que elas podem ter, não só na sala de aula, como também no estudo autónomo dos alunos. Continuando com esta ideia de aprender pelo desafio, queria-vos dar conta desta aprendizagem essencial que está escrita neste dispositivo e que nos dá conta de que a aprendizagem deve ser plena dos textos literários, do património português e das literaturas de língua portuguesa. Por outras palavras, quando se estuda um texto literário, há uma dimensão estética que está associada a esta ideia de compreensão, de desafio e de entendimento. E nós queremos realizá-las de diferentes maneiras e queremos chegar a este objetivo por diferentes processos. Neste caso, trouxemos um exemplo de um poema de Camões que os colegas conhecem, estas redondilhas organizadas em 4 estrofes essas que podem ser lidas na horizontal, podem ser dispostas na horizontal e que nos permitem 2 tipos de leitura. No fundo, já é uma atividade de desafio para os alunos. Vejam, se realmente este poema for lido seguindo na horizontal os versos 2 a 2, o que temos é um retrato muito favorecido de uma dama. Vós sois uma dama de grão merecer e por aí adiante. Se a leitura for feita na vertical, o que temos é um retrato muito pouco abonatório
desta personagem feminina. Vós sois uma dama, das feias do mundo, de toda a má fama sois cabo profundo. Por outras palavras, este é um ponto de partida também para saborear a literatura, mas trouxe-o até vós para vermos uma outra aprendizagem essencial que nos parece fundamental. Elas devem ser todas cumpridas e nós temos momentos em que cumprimos estas aprendizagens. Por exemplo, neste caso, a ideia de comparar textos em função de temas, ideias e valores está presente numa rubrica a que damos o nome de interação. E, de facto, percebemos que, até na avaliação externa, nos exames de 12º ano, essa relação entre textos tem aparecido e nós queremos também que essa prática chegue através de mensagens às salas de aula de português. O que é que se pretende aqui, neste caso, a partir do poema de Camões a que eu fiz referência? De facto, partimos dele para propor que o aluno faça uma exposição oral em que vai associar a representação da figura feminina da lírica trovadoresca a esta representação da figura feminina em Camões. E cá está, estamos a cumprir assim diferentes objetivos e diferentes aprendizagens. Termino apenas com esta ideia importante, que os recursos que temos em sala de aula são sempre criteriosamente escolhidos pelo professor. Sabemos também que podemos levar recursos aos alunos através de outras vias, de outras plataformas, por e-mail, mas sempre esta consciência está presente no professor, que os alunos aprendem de maneira diferente. E, de facto, por exemplo, e daí esta imagem que vem perante vós, sempre que um aluno precisa de consolidar um conteúdo que aprendeu em sala de aula, há um recurso que pode desempenhar este papel e que ele recebe em casa. Neste caso, por exemplo, vejam, foi tratada a questão do humanismo e do Renascimento para se estudar a obra de Luís de Camões. Será importante agora fazer o seguinte, que o aluno também consolide a sua matéria com materiais como este, um vídeo, um tutorial, uma animação. Agradeço a vossa atenção e passo a palavra à minha colega Célia. Boa tarde. Obrigada, Alexandre. Então, a mim, como segundo verbo, o orientar. Eu chamo a atenção para este segundo verbo na pergunta que fazemos aqui. Como apoiar o aluno e implicá-lo na sua aprendizagem. Portanto, a nossa intenção é sempre envolver o aluno no processo de ensino-aprendizagem, porque, como o Alexandre disse, é uma peça fundamental para que tudo corra bem e que haja sucesso. Temos aqui alguns pontos que merecem a nossa reflexão. Alguns deles já foram ditos, mas vou-me centrar noutros. A aprendizagem realmente tem de ser centrada nos alunos e também através da monitorização de progressos e das suas dificuldades. Devemos ser transparentes nos objetivos que temos nas aprendizagens e já agora também nos critérios de avaliação para que cada aluno saiba exatamente de que forma está a ser avaliado. Seguidamente, a reflexão dos alunos sobre as suas aprendizagens é fundamental para que haja mudança de percursos, para que haja uma reorganização até das estratégias de estudo. É fundamental refletirmos sobre como estamos a aprender e como aprendermos melhor. Uma quarta ideia que foi transmitida por uma colega nossa que, entretanto, já se aposentou, a promoção da ideia do ensinar e fazer aprender. É muito importante. Nós, às vezes, entre colegas, já deste isto, já deste aquilo, aquele outro, nós podemos realmente dar muita matéria e os alunos não aprenderem quase nada. Portanto, esta parte do fazer aprender é extremamente importante. Consolidar, treinar, para que haja uma apropriação dos conhecimentos por parte dos nossos alunos. E depois é conduzi-lo, cá está o apoiar, não é? Conduzir o aluno nas suas aprendizagens nos vários domínios da nossa disciplina de português. Um percurso, estamos aqui para partilhar experiências e ideias. Um percurso possível, quando estamos, por exemplo, a falar de escrita ou de oralidade, é transmitir aos nossos alunos, primeiro, a ideia teórica, digamos assim, sobre um determinado género textual. Neste caso aqui, é a apreciação crítica que nós trouxemos a esta sessão de formação, e o aluno, e sabemos que nós, seres humanos, aprendemos por imitação, portanto, à medida que vamos vendo exemplos, vamos tendo modelos, vamos conseguindo também apropriar-nos dessas técnicas e depois realizar
o nosso próprio trabalho, o nosso próprio percurso. Neste caso, vemos a estrutura de uma apreciação crítica, bem como as suas marcas de género. Este seria um primeiro passo, o aluno ver como se faz e conhecer as regras da sua realização. Seguidamente, podemos orientar o nosso aluno, tanto na escrita como na oralidade, no sentido de fazer uma planificação prévia do texto e depois, então, conduzi-lo na textualização. Sabemos que a parte da planificação é sempre, não é bem-vinda nas nossas, pelo menos na minha experiência, os meus alunos não gostam muito de fazer planificações, até perceberem o devido valor que ela tem e a mais-valia que é, depois em termos de ajudar à textualização, à redação do texto. Neste caso aqui, vamos a casos concretos do projeto de mensagens, é para fazer uma apreciação, elaborar uma apreciação crítica a partir de um cartoon de Mordilo, exatamente sobre o amor é um fogo que arde sem se ver, e nós ajudamos o aluno nesta fase de construção do texto, apresentando um plano. Portanto, o aluno, até uma técnica que pode ser usada é o aluno passar o plano para o seu caderno, preenchê-lo com as ideias nas respectivas partes do texto, na introdução, mas já temos aqui muitas pistas, já temos aqui um auxílio precioso para que ele consiga fazer um texto estruturado, não é? E ao mesmo tempo, criando esta rotina, este hábito de fazer planos antes de passar diretamente à escrita, que é como eles muitas vezes fazem. E depois aqui também uma dica sobre os recursos verbais e não verbais, que tornam mais eficazes as apresentações à turma, quer seja por escrito, ao professor, quer seja oralmente aos colegas. Nesta tentativa também de apoiar o aluno, de o auxiliar, os esquemas, como o Alexandre anteriormente também disse, os alunos são todos diferentes e aprendem também de formas diferentes. Neste caso em concreto, estamos a falar da farsa de Inês Pereira, portanto, é quando o moço e o escudeiro preparam a sua entrada na casa de Inês Pereira, no exterior, e em encenação simultânea, no interior, temos a preparação da máscara, por assim dizer, de Inês, de uma atitude mais recatada. Ora, uma boa forma de fazer os alunos planificarem, quase sem dar em conta o seu texto, é através do preenchimento deste esquema que já deriva de um texto teórico que surge anteriormente no manual e, portanto, eles têm que retirar a informação principal, essencial, para preencherem este esquema, que de facto é depois uma boa ferramenta, um bom auxílio para eles conseguirem fazer o seu texto e serve, claro, de plano de texto. E estão a fazê-lo quase sem dar conta. Gostaria de partilhar aqui a situação que se passou na minha aula, que foi, eles muito bem gostaram muito de fazer o esquema, e eu disse, então agora vamos fazer 1.2, elabora um texto em que exponhas a tua interpretação do esquema. Professora, isso é que... Mas pronto, fizeram, e com certeza com este auxílio fizeram muito melhor. Também as fichas informativas, as sínteses da matéria que nós temos ao longo do manual promovem, de facto, esse auxílio ao aluno e essa orientação. A rubrica Truques e Dicas, que aliás dá título a esta sessão de formação, tem como objetivo também apoiar o aluno e é uma forma de reproduzirmos os quadros, os esquemas que normalmente fazemos no quadro nas nossas aulas para que os alunos aprendam melhor. No domínio da gramática, trouxemos este exemplo aqui, da centralidade dos atos ilocutórios dentro do contexto comunicacional, o compromissivo e o expressivo centrados, obviamente, no emissor e por aí fora, e também um exemplo da educação literária, da divisão de um poema. Sabemos que dividir um poema, por vezes, não é consensual. Nós mesmos, quando vamos à procura de uma divisão de um determinado poema, vemos essa divisão feita de formas diferentes, consoante os teóricos que consultarmos, mas o que é necessário realmente é ter uma boa argumentação, justificação, para se fazer uma determinada divisão de uma composição poética. E estas ferramentas, a constituição estrófica, os articuladores de discurso, portanto, eles terem estas pistas para procurar e ver onde é que, de facto, encaixa melhor a divisão,
é bastante importante para também promover a autonomia dos nossos alunos. O Alexandre falou nos materiais multimédia e, de facto, um salto qualitativo e quantitativo enorme da aula digital, e trazemos aqui um exemplo de uma animação, dos muitos que poderíamos ter escolhido, escolhemos esta animação, e uma animação de gramática. Isto porquê? Porque sabemos que a gramática não é um domínio muito querido de alguns dos nossos alunos, e, portanto, talvez a motivação e o apoio destas animações consigam, de facto, predispô-los para a gramática, para o conteúdo que queremos lecionar e animem um bocadinho o seu estudo. Vamos ver e ouvir um pouco desta animação. Os turistas ficaram contentes por terem visto esta bela cascata. De facto, continuam surpreendidos com a sua beleza rara. A descrição desta queda de água é difícil de fazer. Os visitantes estão confiantes em encontrar outra cascata assim? Eles estão atentos a tudo o que os rodeia. Nestas frases, percebe-se que o sentido de cada adjetivo é complementado por uma expressão iniciada por uma preposição simples. O complemento do adjetivo é uma função sintática que completa o sentido de um adjetivo, podendo ser constituída por um grupo preposicional, oracional ou não oracional. Coloca-se à direita do adjetivo. As questões resolvidas são também bastante importantes para apoiar os nossos alunos, porque são dicas para saber responder. Partindo aqui de um truque sobre o verbo relacionar, e sabemos que é um verbo complexo, não é? Que exige vários procedimentos, temos de ter duas realidades e depois conseguir estabelecer relações de semelhança ou de diferença, ou então de causa-consequência, seja aquilo que for. Portanto, já é um verbo difícil, não só na nossa disciplina de português, mas transversalmente. Os colegas de Biologia e de Fisicoquímica também lamentam de facto eles não conseguirem lá chegar quando é pedido para relacionar duas situações. Partindo então deste truque e dica, vamos depois resolver uma questão. Neste caso aqui temos relaciona o modo como Inês é transportada com o mote que deu origem à farsa. E vamos, por etapas, dizer como é que o aluno pode resolver a questão. Um primeiro passo, e eu só vou ficar pelo primeiro passo, é sublinhar os verbos de instrução, logo o verbo relacionar, e saber o que é que significa, e depois então destacar, para não se esquecer de nada, as duas realidades que ele tem de relacionar. Neste caso, o modo como Inês é transportada e o mote que deu origem à farsa. E assim vamos apoiando o nosso aluno etapa a etapa para saber fazer uma resposta que é complexa adequadamente. A questão de exame explicada é também uma forma de orientar os nossos alunos, porque vai dizendo etapa a etapa o raciocínio que o aluno tem de efetuar para tomar certas opções relativamente à resposta que vai dar. Neste caso, partimos da frase "e não restam dúvidas de que", qualquer coisa, e para saber a modalidade, vamos por partes, não é? Portanto, a posição, temos que perceber que é a posição do locutor face àquilo que diz, e neste caso a modalidade exprime um grau de certeza sobre a verdade do enunciado. E até se utiliza, não restam dúvidas, uma expressão que remete exatamente para essa certeza. Chegamos então à conclusão de que estamos perante a modalidade epistémica com valor de certeza. E o nosso aluno, ao ver fazer, também ele vai aprender a fazer e com certeza vai tornar-se já mais seguro, mais confiante e mais autónomo quando for a vez dele de dar a sua resposta. Porque nas nossas aulas temos muitos alunos, temos turmas muito variadas, muito extensas e muito variadas, e muito diversificadas, também é muito importante para nós todos, e fazemos desde sempre, a diferenciação pedagógica e que exigem, obviamente, abordagens pedagógicas também elas diferenciadas. As questões de aula e os testes adaptados são, neste sentido, instrumentos de trabalho preciosos,
porque todos sabemos que, como é moroso e trabalhoso fazer testes e depois ainda adaptar às várias situações. Sendo editáveis, têm a vantagem de nós podermos realmente adequar o instrumento de avaliação a um determinado aluno. A educação inclusiva não é só para alunos que têm maiores dificuldades, também é, mas não é só para eles, porque todos somos especiais e todos aprendemos de formas diferentes. Portanto, através de audiosínteses, animações, apresentações, ver, ler e ouvir, são várias maneiras que nós temos e para dinamizar as nossas aulas, claramente, mas também para promover o estudo dos nossos alunos que estão horas em frente a ecrãs, como bem sabemos, e talvez por esta via nós consigamos que eles estudem um bocadinho mais. O projeto de leitura, como sabemos, também já não temos aquele modelo do contrato de leitura antigo de há uns anos e, portanto, temos realmente de ter propostas inovadoras e diferentes e que vão ao encontro daquilo que os nossos alunos gostam. Portanto, a orientação para o projeto de leitura ser um prazer para o aluno, como dizia o Alexandre, uma fruição, não é? Gostar de ler e gostar de mostrar aos colegas aquilo que leu e até defender o livro ou o conto que leu, é bastante importante o aluno ser orientado neste sentido, não é? Estabelecendo objetivos, selecionando os livros, portanto, todo um apoio que nós podemos fazer, podemos e fazemos sempre, com certeza, nas nossas aulas e depois até na sua apresentação do projeto de leitura, como é que ele há de fazer, como é que ele há de chegar melhor aos colegas. Para finalizar, só mais esta ideia, realmente não pretendemos promover o gosto pela disciplina de português, que a disciplina de português seja um lugar em que os alunos gostam de estar e que consigam ser criativos e críticos e também que saibam e que aprendam a desenvolver a sua autonomia para o sucesso da disciplina, mas não só, porque sabemos que o português é transversal a todas as disciplinas e o sucesso dos nossos alunos é o nosso próprio sucesso. Obrigada. Passo agora a palavra à Carla. Obrigada, Célia. Boa tarde, colegas, mais uma vez. Vamos agora explorar este último verbo, que é o avaliar, e que tem tanto que explorar, na medida em que, tal como o Alexandre referiu, no início desta nossa sessão, as tendências emergentes obrigam a que repensemos todo o processo de ensino-aprendizagem e impõem necessariamente adaptações na forma como avaliamos. E se no passado avaliávamos, sobretudo, para classificar, era um processo unilateral, hoje impõe-se também envolver os alunos nas dinâmicas avaliativas. E para que é que avaliamos? O professor, para regular as aprendizagens dos alunos, para identificar áreas frágeis, competências também. É importante também perceber naquilo que os nossos alunos são bons e valorizar e promover o seu desenvolvimento, adequar a gestão do nosso currículo ao aluno, à turma, ao grupo e promover a diferenciação pedagógica, talvez um dos desafios mais exigentes que se colocam na atualidade. Para o aluno, avaliar é também muito importante porque ele vai conseguir regular e gerir as suas aprendizagens, vai discriminar pontos fortes e pontos fracos e vai perceber como e onde pode melhorar. Como também já foi referido hoje, o perfil do aluno do século XXI incide sobre a capacidade de o aluno ser reflexivo, autoaprendente, de intervir para melhorar o seu desempenho, delinear objetivos, traçar planos, realizar projetos. Este exemplo que aqui apresentamos pode ser um excelente contributo para que desde a primeira aula nós possamos, de alguma maneira, promover o envolvimento dos alunos na sua avaliação. Através de uma análise deste tipo, podemos promover a autonomia do aluno e, sobretudo, algo muito importante, a capacidade de reflexão. A partir do momento em que o aluno desenvolve a sua consciência sobre as suas mais-valias, as suas competências, as suas aprendizagens e a melhor forma para as adquirir, eles estão no caminho certo para implementar e avaliar as estratégias que, de alguma maneira, lhes vão permitir atingir as metas que eles próprios devem traçar
para eles. Portanto, no fundo, implicar os alunos na avaliação e responsabilizá-los também pelos caminhos que muitas vezes escolhem, acaba por ser fundamental para conseguirmos construir então aqui um percurso de ensino-aprendizagem mais sólido e mais seguro. No que diz respeito aqui a recursos como estes que agora apresentamos, aqui no domínio da gramática, podem de facto ser mais-valias na autorregulação dos miúdos, na medida em que os ajuda a perceber com clareza o que se pretende que aprendam e como vão ser avaliados. Através de tarefas ou instrumentos de avaliação alinhados com o currículo e com o trabalho de sala de aula, porque isso também acaba por ser muito importante, que nós possamos em sala de aula usá-los de forma eficaz, diversificados, diferentes tipologias como as que aqui apresentamos, de diferente complexidade cognitiva, mas como a Célia também referiu, desafiadores e significativos. Eles são confrontados, no fundo, com itens de seleção, seja de escolha múltipla, verdadeiro e falso, de associação, de ordenação, de completamento, que os preparam para momentos mais formais de avaliação e vão ajudá-los em algo em que eles revelam sempre muita dificuldade, que é a aplicação de conhecimentos a novas situações. Portanto, é importante que os alunos tenham acesso a uma grande variedade de exercícios associados ao mesmo domínio, para que sejam, de facto, capazes de lidar com a mudança, com o inesperado, ficando desta forma mais seguros e assim também conseguimos, de alguma maneira, trabalhar a autoconfiança, que é muito importante, como sabemos, nos momentos de avaliação. Quantas vezes os miúdos nos dizem que sabiam os conteúdos, que perceberam a explicação, mas, como foi colocada de outra maneira, diferente daquela a que estão habituados, falham e ficam frustrados, até porque dizem que sabiam responder. E, portanto, através do contacto com diferentes formas de abordar estes diferentes domínios, eles vão aprender e nós teremos à nossa disposição também informação que de alguma maneira nos vai permitir acompanhar de uma forma mais efetiva os alunos ao primeiro sinal de dificuldade nas suas aprendizagens. Os consolida acabam por ser também estratégias muito significativas porque surgem no final das fichas informativas dos diferentes domínios e cumprem o propósito também de ajudar os alunos na consolidação das suas aprendizagens. Neste caso em particular, temos uma sistematização relativa à representação da Amada na obra camoniana e os alunos podem testar os seus conhecimentos através deste consolida, no qual se propõe uma análise comparativa entre estrofes pertencentes à medida velha e à medida nova. Para além disso, os alunos também contactam, e claro que não de uma forma tão direta, mas mais implícita, com outros textos do autor, e vão, no fundo, tomando consciência de outras formas de abordar aqueles temas que nós trabalhamos com eles nas aulas, para que depois não sejam confrontados com textos novos a primeira vez, no momento mais formal da avaliação, que será o teste. Também as questões de aula, as fichas formativas e os testes do caderno de atividades com tipologia de exame podem ser instrumentos úteis na avaliação das aprendizagens dos alunos. Podemos aplicá-los em aula de uma forma mais tradicional e, neste caso, funcionarão como instrumentos que nos permitirão aferir o ponto de situação de cada aluno e intervir, caso seja necessário. Ou podemos, então, reinventá-las através de estratégias diferentes e desafiadoras. Podemos, por exemplo, pedir aos alunos para que, a partir dos tópicos de resposta, eles acabem por redigir a sua própria resposta. Ou seja, num texto expositivo, por exemplo, se nós facultarmos aos alunos os tópicos de conteúdo, nós vamos conseguir que eles redijam um texto e a nossa preocupação será, sobretudo, orientá-los na forma como vão estruturar, uma vez que a parte do conteúdo já está validada. Podemos também pedir aos alunos para construírem os itens a partir dos modelos de resposta e esta parece-nos ser uma atividade muito importante porque vai permitir uma análise mais consciente dos verbos de comando e do modo de responder. Como a Célia disse há pouco, por exemplo, o verbo relacionar, portanto, o verbo de comando relacionar levanta sempre muitos problemas aos nossos alunos e, portanto, se eles, ao analisarem a resposta, perceberem que há uma explicitação de A, uma explicitação de B e que depois se conclui com uma relação entre A e B, vão, de facto, conseguir, num próximo momento de avaliação, colocar em prática aquilo que conscientemente aprenderam e também autonomamente, porque estamos a dar oportunidade para que eles pensem e reflitam sobre aquilo que estão a fazer. Podemos também pedir aos alunos para avaliarem as suas respostas a partir dos nossos descritores de desempenho.
também acaba por ser muito importante, e já se falou hoje aqui também da transparência nos critérios de avaliação, e no caso da nossa disciplina é importante que os alunos percebam que, para além dos aspectos de conteúdo, temos também aspectos formais de estruturação e de correção linguística que podem contribuir e muito decisivamente para a sua classificação. Também a tabela de verificação de competências e de autorregulação de conhecimentos pode ser uma mais-valia neste processo avaliativo, porque permite ao aluno identificar os seus pontos fortes, os seus pontos frágeis, gerir as suas aprendizagens e também, muito importante, responsabilizá-lo por elas. Ou seja, ele treina, ele verifica, ele avalia o seu desempenho e, caso seja necessário, sabe onde pode rever e praticar os subdomínios onde sentiu mais dificuldade. Todo este envolvimento permitirá ao aluno chegar a este grande momento de avaliação, que é o teste, mais seguro e confiante. Para além dos códigos de correção, que muitas vezes nós usamos para, de facto, apontar o erro ou a falha ao aluno, parece-nos que devemos investir cada vez mais na valorização da conquista, porque a verdade é que os nossos alunos muitas vezes saem frustrados porque o teste está todo cheio de notas, porque nós chamamos a atenção para este aspecto ou para o outro, mas a verdade é que às vezes um smile ou um coração pode fazer a diferença na relação do aluno com os momentos de avaliação. Tudo teria sido diferente se tivéssemos começado por este slide, porque se uma casa não se constrói pelo telhado, também a avaliação dos alunos não se pode resumir aos momentos formais de avaliação ou aos testes de avaliação. Sabemos que a frustração de muitos deles que dizem não gostar de português reside precisamente no facto de encararem os momentos de avaliação com insegurança e com frustração. Eles devem de forma sólida, consciente e responsável, e autónoma também, gerindo as suas aprendizagens para que o sucesso esteja cada vez mais próximo. E a nós cabe-nos acompanhar o desenvolvimento deste processo, fazendo pontos de situação, orientando os alunos, ajudando-os a aprender melhor, designadamente dando-lhes feedback de qualidade e contribuindo sobretudo para uma autorregulação e progressiva autonomia, porque alunos autónomos e confiantes vão tornar o nosso trabalho mais fácil e deixar espaço para respondermos às necessidades de todos, porque sabemos que este é um dos grandes desafios da atualidade. Alunos motivados, orientados e que encarem os momentos de avaliação com tranquilidade e autoconfiança vão com certeza conseguir aquilo que todos esperamos, que é o sucesso das suas aprendizagens. Colegas, resta-nos agradecer a vossa presença. Bem-ajam. Bem-ajam. E até breve.